continua falando sobre rodovias, um projeto que autoriza os municípios a fazerem obras emergenciais em trecho de estradas estaduais está sendo discutido na Assembleia. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo antes do recesso parlamentar e ainda deve passar por mais alguns colegiados até que seja colocada em votação no plenário. O projeto autoriza a realização de obras e serviços pelos municípios em trechos rodoviários que interferem diretamente no deslocamento dos moradores, como, por exemplo, trechos que cruzam áreas urbanas e trechos que dão acesso a distritos municipais. Esta liberação será concedida em situações emergenciais que ofereçam risco e que afetem diretamente as condições de trafegabilidade com segurança. O autor do texto, o deputado Evandro Araújo, do PSD, ressalta a importância dessa iniciativa. Vamos acompanhar. Naquelas condições em que o município é altamente prejudicado, porque ele é cortado por uma rodovia estadual, ou porque aquele problema na rodovia estadual está causando um transtorno para a sua comunidade, uma situação emergencial, e não se trata de obras de prevenção, né? Se trata de uma manutenção rápida, uma manutenção emergencial, quer dizer que nessas situações o prefeito possa, e ele já faz isso, vou deixar claro que o prefeito já pega lá a massa asfáltica, já vai lá e joga, né, no buraco e passa o rolo porque ele está sendo xingado pelos cidadãos e cidadãs. E às vezes o prefeito pode ser responsabilizado criminalmente porque ele está atuando numa rodovia que é estadual, que não é sua competência. O que nós queremos é que nessas situações o prefeito seja autorizado a fazer obras emergenciais sem nenhum prejuízo, que ele possa comunicar ao DR. Não são obras que vai mudar o traçado, não são obras de prevenção. Segundo a proposta, será permitido que os municípios, então, façam obras e serviços em defeitos que foram ocasionados pelo desgaste natural dos pavimentos das rodovias. Acho que todos que nos escutam aí, independente da cidade ou da região do Paraná em que estão, conhecem trechos aí no próprio município em que acabam frequentando e onde existem ali marginais, que ficam ali ao lado, então, portanto, das rodovias. Também existem ali trincheiras, pontos específicos que fazem essa mistura do trecho e do trânsito urbano com o rodoviário. E muitas vezes tem problemas ali, buracos, falta de infraestrutura, de logística, de sinalização. Acidentes acontecem ali e por uma falha, muitas vezes, seja do DR ou do DENIT, quando a gente está falando das rodovias federais, não é feita a alteração necessária naquele ponto. E as cidades, os municípios, as prefeituras não podem mexer porque acaba escapando da jurisdição deles. E aí eles podem até, inclusive, incorrer a penalidades e punições devido a isso. É uma demanda de muitas cidades, é uma demanda de muitos moradores. A gente precisa entender de fato como vai funcionar essa responsabilidade agora também que vai ser atribuída à gestão das cidades, Pedroso. É um primeiro passo. Esse é o primeiro passo, passou ali na Comissão de Constituição e Justiça, deve ir ao plenário, a tendência é que também avance bem essa questão ali. Mas o que a gente está acompanhando, e quando eu falo primeiro passo, não é no campo legislativo, mas é no campo normativo mesmo, né? Não da tramitação da lei, mas no que ela estabelece, que é possibilitar isso que o deputado falou, é simplesmente ali um tapa-buraco. Na prática, eles estão falando dessa manutenção, mas é isso, é um tapa-buraco. Tem problema ali, tem buraco, eles vão poder tampar o buraco para evitar que as coisas piorem. É disso que a gente está falando. Agora, é um primeiro passo, porque a gente tem expectativa, eu pelo menos tenho expectativa, imagino que vocês também escutam, podem ter expectativa parecida, que é o seguinte: quanto mais descentralizados forem ali os governos, melhor. Ninguém está preocupado quando está transitando por uma rua se aquela é uma rodovia estadual, federal ou se é uma via municipal. Todo mundo quer ali poder transitar com qualidade, com segurança, quer conseguir de fato sair de um ponto, chegar ao outro sem ter nenhum tipo de acidente. É disso que a gente está falando. Então, no Brasil, a gente vive um problema de concentração de dinheiro, de responsabilidade nos entes os mais diversos. E nem sempre que um gestor quer se esconder, ouvinte, ele fala assim: não, mas isso aqui não é a minha atribuição, isso é do gestor tal, não, isso daqui é do fulano de tal. Não, a gente tem que começar a discutir cada vez mais autonomia para os municípios e que isso venha também com mais recursos. Infelizmente, a reforma tributária que a gente está acompanhando, todo aquele debate, ele tira um pouco mais a autonomia dos municípios, o que é ruim. Talvez em algum momento a gente consiga rever um pouco desse nosso pacto federativo, que tire cada vez mais Brasília do nosso pescoço e possibilite sim que os prefeitos, eles deem a resposta ali para todo mundo que vive nas cidades e que eles cobram, é fato. Eles olham para o prefeito e falam: o senhor tem que resolver. E ele precisa de fato resolver. Tanto esse caso das vias ali que tem interseção com as rodovias estaduais e federais, mas também outros problemas. Então, a descentralização, Beatriz, talvez seja um caminho. Para isso, eles precisam de orçamento, mas ter essa autonomia
autorização legislativa aqui no Paraná, de fato, é um primeiro passo, que venham outros facilitando a vida de quem vive nas cidades.